Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal do IVESP pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui participando desse evento maravilhoso. Estou desde manhã aí acompanhando as palestras, cada uma mais engrandecedora do que a outra. Agradecer ao professor Jonathan, ao professor Rafael Prado pelo convite, muito obrigada mesmo. Agradecer vocês aí que tiraram um pouquinho do tempo de vocês para estar acompanhando, estar se atualizando. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu venho trazer aqui para vocês. Uma hora de palestra, mais ou menos, 45 minutos a uma hora. Não dá para passar tudo, mas eu resumi aqui ao máximo e eu espero que vocês gostem. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a nossa palestra. Prontinho. Nós vamos falar aí de lifting facial com fios de sustentação. Particularmente, eu vou falar aqui, vou dar uma ênfase maior ao fio PDO, fio de polidioxanona, que é o fio que eu mais gosto de trabalhar, e é uns fios, em questão de custo e benefício mais viável para trabalhar também. Então, eu espero que vocês gostem. Primeiramente, vou me apresentar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Amélia Mourão, sou biomédica, sou esteticista cosmetóloga também graduada, tenho especialização em biomedicina estética e nutrição estética, sou coordenadora e professora, docente da Faculdade Pitágoras aqui de Fortaleza, do curso de biomedicina, e faço parte aí, sou membro da Associação Cearense de Biomedicina, no qual eu sou a diretora cultural. E vamos aí continuar, né? Não tem como a gente falar de lifting facial sem a gente falar um pouquinho do envelhecimento, né? Em que resulta em múltiplos sinais da face. Então, com o passar do tempo aí, esse envelhecimento cronológico a gente não consegue evitar, porém a gente consegue amenizar e o envelhecimento extrínseco, né, causado por fatores externos, a gente também consegue amenizar. Então, deixa eu passar aqui o slide, pronto. Uma das principais alterações aí que ocorrem no envelhecimento aí é a perda óssea, né? Aonde acontece aí a reabsorção na abertura periforme, na região aí do nariz, por exemplo, essa parte aqui, existem um aumento dessa região, aonde consequentemente ocorre uma pitose do nariz, o narizinho de bruxa começa a aparecer, cai a pontinha do nariz, é uma das queixas também principais no consultório. O paciente começa a procurar para fazer aí uma rinomodelação, seja com ácido hialurônico, seja com fios. Sim, Ana Amélia, com fios a gente consegue sim fazer essa sustentação, esse lifting do nariz. Eu, particularmente, no meu consultório, não faço preenchimento de nariz com ácido hialurônico. Eu não gosto de trabalhar, eu só faço lifting de nariz com fios de sustentação. E aí, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na região aí também de órbita, né, ocular, ocorre aí uma quadralização, consequência de uma aparência de olho menor, né? O olho dá uma diminuída, ocorre a queda de pálpebra aí, a curvatura superior lateral aqui dos olhos também dá uma caída, dá aquela sensação do olhinho triste, caído, né? Consequentemente, começam a aparecer as bolsas na região aqui de baixo dos olhos, né? Na maxila ocorre a perda da projeção do terço médio, retroprojeção, o processo de envelhecimento mandibular vai causar aí o queixinho duplo, né? Perda do contorno, hipoplasia do mento, dando aquele efeito de sorriso triste, bulldog, né, que a gente chama, onde os pré-jaws aqui, a região do jaws também ficam mais evidentes. No malar aí ocorre a perda óssea nessa região e ela é o maior responsável pelo aparecimento do sulco nasogeniano, o famoso bigode chinês. Quando a gente começa a ter essa flacidez, essa queda dessa região aqui, consequentemente o bigode chinês fica mais proeminente, mais evidente, é uma das queixas principais no consultório. E uma dica aqui que eu dou para vocês,
Geralmente, esse paciente chega no consultório com a queixa principal do paciente, bigode chinês. O que te incomoda? Tá me incomodando o bigode chinês, muito profundo. E às vezes o profissional, às vezes por não saber, vai lá e 2 ml de ácido hialurônico, coloca 2 ml, 1 ml de cada lado de ácido hialurônico na região, manda o paciente para casa, daqui 2, 3 meses o paciente liga, olha, não adiantou nada. Eu paguei caro no procedimento e aí o bigode ainda está aqui do mesmo jeito me incomodando. Aí eu te pergunto, você sabe por que aconteceu isso? Foi uma anamnese mal feita. Por quê? Porque se ocorre, às vezes, nem sempre, a causa do problema é no local. Então, é preciso avaliar o que está ocasionando aquele bigode chinês. O sulco nasogeniano está proeminente por quê? Consequentemente, é por conta do malar. O malar está caindo, tá forçando essa região aqui, então fica bastante marcado. O que você tem que fazer para um tratamento de bigode chinês? O paciente chega no seu consultório reclamando aí do sulco nasogeniano profundo. Procurar ver se o malar está reposicionado. Se ele não tiver reposicionado na posição correta, você tem que reposicionar o malar para depois tratar o sulco nasogeniano. Às vezes, só na sustentação do malar, seja por preenchedor, ácido hialurônico, e na técnica MD Codes, por exemplo, ou fios de sustentação, quando você suspende o malar aqui com o fio, a região do bigode chinês, ela diminui. E, às vezes, se for preciso utilizar um preenchedor, vai ser muito pouco, às vezes 1 ml dá 50, 0,5 para cada lado, aí o seu paciente fica satisfeito e vai durar mais tempo, porque você suspendeu o malar não vai ficar forçando ali a região do ácido hialurônico que você preencheu. Então, a anamnese é de extrema importância. Às vezes, o problema não é no bigode chinês, na região do sulco naso. Às vezes, você tem que suspender o malar, né? Reposicionar o malar para diminuir aí essa aparência do bigode chinês, sulco nasogeniano. E aí também é de extrema importância falar também que ocorre também aquele afundamento, né? O paciente começa a reclamar de aspecto, eu estou parecendo uma caveirinha, aspecto cadavérico, nossa, tá ruim demais, aqui tá mais fundo. E geralmente isso ocorre, gente, aí por isso aqui, ó, a perda de gordura também na região da face. A gente sabe que a gordura na região, os colchinhos de gordura que a gente tem, ela também posiciona, ela volumiza a região da face, ela dá uma harmonia para a face também. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo essa gordura, esses colchinhos de gordura, vão perdendo, e aí vai aparecendo o quê? As pitoses, os buracos, vamos dizer assim, na região, área dos olhos, começa a aparecer aquela olheira bem profunda aqui na região aqui dos olhos, o paciente, tá me incomodando, tá dando um aspecto, tô parecendo que uma caveirinha. Eu tive uma paciente dias para trás no consultório que ela estava incontente demais, estava infeliz, reclamando demais, o que incomodava ela demais essa região aqui da área dos olhos, porque ela já estava com mais de 59 anos e bem proeminente, e essa região aqui com a perda dos colchinhos de gordura estava muito profunda. Então, assim, a gente precisou fazer vários tratamentos, começamos aí com os bioestimuladores, para depois entrar aí com um preenchedor na região das olheiras, para dar um volume ali na região. Então, os colchinhos de gordura também, ele interfere bastante aí no envelhecimento. E aí, à medida que você vai perdendo os colchinhos de gordura, a sustentação da pele, consequentemente a flacidez, consequentemente as rugas começam a aparecer também, as pitoses, regiões de papada submentaniana, os pré-Joes aqui e os Joes também começam a ficar mais evidentes, e o paciente começa a reclamar bastante. E aí a gente tem que tentar reposicionar isso daí e devolver o contorno, a harmonia para o rosto. Não tem como também a gente não falar um pouquinho das linhas de Langerhans, né? Linhas de clivagem. Elas correspondem aí à orientação natural das fibras de colágeno na pele, na derme. Elas são geralmente paralelas
paralelos à orientação das fibras musculares subjacentes. Ou seja, quando a gente levanta a sobrancelha, quando as rugas aqui do músculo frontal ela aparece, é justamente nas linhas de Langerhans que aparecem essas rugas. Pé de galinha, essa região aqui da área dos olhos, da mesma forma. Periorbital aqui, essa região aqui do bigode, o famoso código de barras. Também essas linhas, elas quebram, essas rugas aparecem justamente na quebra dessas linhas, certo? E com o passar do tempo, essas linhas, elas vão, além de elas se romperem, elas vão se alargando. Qual que é o intuito aqui, no caso do fio nessa região? É justamente tentar unir, tentar estimular o colágeno nessas linhas e tentar aproximá-las cada vez mais para melhorar aí a aparência e bioestimular aí a síntese de colágeno e elastina na região. Então, o lifting facial por fios é uma técnica minimamente invasiva que permite, sim, um efeito lifting rápido, com incisões mínimas, e poucos efeitos adversos. Então, assim, é um procedimento que você pode fazer tranquilamente no seu consultório. Eu, particularmente, eu gosto mais de trabalhar com fios do que preenchedores. Eu sempre entro primeiro, dependendo do paciente, da anamnese feita, eu venho primeiro com um bioestimulador, porque o fio, ele é sim um bioestimulador, né? Então eu entro ele em conjunto com outros bioestimuladores, eu tento preparar essa derme para depois vir com algum preenchimento na região. Então eu sempre começo aí preparando essa pele para receber aí os futuros preenchimentos, se for preciso. Porque muitas das vezes, após o fio, nem precisa fazer um preenchimento. Porque quando você reposiciona, você traciona a pele corretamente, não precisa você colocar ali mais preenchedor, volumizador, porque tem fios, no caso o fio espirulado que a gente vai ver ali na frente, dependendo da quantidade que você colocar na região, ele passa a ser sim também um volumizador. E aí vamos passar aqui um pouquinho para frente, vamos falar um pouquinho da história, né, do fio, né? Então, assim, o fio, ele surgiu aí, né? Na verdade, existem fios de sutura, né? Que já desde que eu me entendo por gente aí que é utilizado em cirurgias, né? E existem os fios que são absorvíveis e os não absorvíveis, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Mas em 1995, esse médico coreano aí, o Kim Dong-yeon, começou a usar agulhas de computura com os fios de polidioxanona. E também o Dr. Hong, um cirurgião estético coreano, ele começou a usar também o fio de polidioxanona em cirurgia estética, né? E o Dr. Han percebeu que nas cirurgias estéticas que ele fazia, por exemplo, abdominoplastia, silicone de mama, essas coisas, quando ele ia fazer a sutura, ele usava esse fio, ele começou a notar que a região ao redor da cicatriz, ela ficou com aparência melhor, né? Ela teve uma melhora significativa. A própria cicatriz, como ao redor da cicatriz, teve uma recuperação, uma regeneração tecidual melhor do que esperado. Então, ele gostou bastante e começou a utilizar os fios de PDO na estética facial, né? Então, nessa época aí, foi batizado de fio mágico, né, pelas estrelas de cinema, e vem ganhando aí adeptos pelo mundo todo. Todo mundo hoje em dia quer colocar ou quer saber, quer informações sobre fios de sustentação, no caso, fios PDO, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Para vocês entenderem um pouquinho da história do fio PDO, eu coloquei aqui a imagem de uma agulha de sutura. Essa agulha de sutura aqui, com esse arco aqui na frente, essa agulha aqui na frente em forma de gancho, é uma agulha de sutura, e aqui é o fio PDO, de polidioxanona. Ele é um fio absorvível e ele é muito utilizado em cirurgias cardíacas e em cirurgias de olhos, na área oftalmológicas, né? Por quê? Porque é um fio absorvível, ele é um fio que tem uma boa regeneração tecidual, não causa alergia e é um dos fios mais utilizados no coração. Aí eu pergunto, se ele é um fio utilizado na região do coração e não dá problema, no órgão, no coração, e cirurgias oftalmológicas, região dos olhos, que é muito sensível,
Imagina na face, não tem nenhum problema quanto a isso. O que eles fizeram? Eles cortaram, como se eles tivessem cortado, tirado fora essa agulha de sutura, esse gancho, e começou a utilizar as agulhas hipodérmicas, que nós profissionais já usamos na área da estética. E aí nós temos as agulhas hipodérmicas, que variam muito de gauge, né? O que é gauge? Tamanho da agulha. A gente sabe, para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho, a questão do gauge da agulha é: quanto maior o gauge da agulha, menor o calibre da agulha. E quanto menor o gauge da agulha, maior o calibre. Ou seja, uma agulha de 29G, né, 30G, por exemplo, é uma agulha bem fininha. Já uma agulha de 19G é uma agulha super grossa. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram essa agulha de sutura, formato de gancho, e colocaram a agulha hipodérmica. Introduziram o fio dentro da agulha hipodérmica, prenderam, fizeram uma curvinha e prenderam ele com uma esponjinha e começaram a usar na face. Só que a gente sabe que existem vários tipos de fios, que eu vou passar aqui na frente. Quanto maior o calibre do fio, não é possível você utilizar a agulha, até porque vai se tornar um pouquinho doloroso para o paciente. E aí é utilizado a cânula. Por isso que existem os fios espiculados, que são os fios de tração, são utilizados com cânula e não com agulha, por conta do calibre, para o paciente não sentir dor. Então, aí existem os fios de suturas não absorvíveis, como eu disse anteriormente, e os fios absorvíveis. O primeiro fio que surgiu aí na história para lifting facial foi o fios de ouro, né? Na época foi um rebuliço danado, todo mundo, nossa, material nobre, vamos usar para lifting e tudo mais. Porém, o sucesso durou muito pouco. Além dele ser um fio não absorvível, ele não tinha um resultado tão bom quanto o esperado. Então, hoje em dia, nem se utiliza mais fios de ouro, né? E aí também temos aí o fio russo. É um fio feito de polipropileno, uma substância compatível com o organismo. É uma substância que é biocompatível, porém ela não é absorvível. E esse fio, ele proporciona um lifting facial. Não tem uma durabilidade limitada, pois é permanente, mas hoje em dia já não é um procedimento mais recomendado devido às suas complicações. Ele tem as mesmas características dos fios de ouro, bem como os mesmos riscos. E aí, eu coloquei até um asterisco aqui no fio búlgaro, porque alguns profissionais, algumas literaturas trazem ele como fio absorvível e algumas literaturas trazem ele como fio não absorvível. O que quer dizer? Por que o fio búlgaro? O fio búlgaro ele é feito de policaproamida, ele é um material absorvido pelo organismo após 5 anos. Porém, ele é considerado um fio não absorvível porque o tempo de duração dele para ser absorvido é maior que 3 anos. Então, por isso que ele é, em algumas literaturas, dito como fio não absorvível. Porém, após 5 anos, ele é absorvido pelo organismo. Hoje ele é muito pouco utilizado. E aí a gente tem os fios absorvíveis, né? Que vale a gente ressaltar aí a minha paixão pelo fio PDO, que é o fio de polidioxanona. Após sua aplicação, os fios são absorvidos lentamente. Durante esse processo ocorre a formação de colágeno, melhorando aí a firmeza da pele, da região. E as opções mais conhecidas no Brasil de indústria são o Wyclid e o Miracu. Gente, o PDO ele é uma substância sintética biodegradável, usada há mais de 3 décadas aí, em formas de fios de suturas por cirurgiões cardíacos, oftalmológicos, até em cirurgias gastrointestinais, urologistas também, e é atualmente empregada como fio facial reabsorvível. A própria inserção do fio PDO na derme ou na subderme causa um trauma localizado durante o percurso da agulha que contém o fio, correto? Promovendo, então, essa separação mecânica do tecido local e a lesão aos pequenos vasos sanguíneos. Esse trauma, por si só, já desencadeia aí um processo inflamatório imediato, seguindo aí por uma eventual produção de tecido reparador, fibrocolagenoso, né? A resposta inflamatória aí imediata no local
é proporcional à espessura e ao comprimento do fio inserido. Por isso que eu disse lá na frente, quanto mais fios, lá atrás, desculpa, quanto mais fios, vai depender da quantidade de fio que você vai colocar no seu paciente. Quanto mais fios você colocar, mais você vai estimular essa região, mais o resultado vai ser satisfatório. Então, a resposta inflamatória imediata local é proporcional à espessura, como disse, né? A espessura e a quantidade e o comprimento do fio, porque existem vários tamanhos e várias espessuras de fios PDOs liso, espiculado, espirulado, e aí a gente vai ver mais na frente os tipos de fios que existem. E isso constitui o primeiro passo importante na formação de neocolagenase, aí, na formação de colágeno, elastina, para a região da face. É o mais utilizado hoje em dia para os profissionais da área. Existe aí também o fio de ácido polilático, né? O famoso fio silhuetes, né? Que ele tem como material o Sculptra, por exemplo, né? Eles são compostos de uma ou duas agulhas e um filamento que pode possuir ou não garras ou cones para ancoragem, né? São resistentes e têm absorção mais lenta do que os outros fios e duram em torno de 1 ano e meio. Por que você não usa o fio de ácido polilático? Gente, é questão de custo e benefício. Esse fio ele é muito bom, não vou falar que é ruim, não, ele é muito bom. Na verdade, os fios, de forma gerais, os fios absorvíveis, de forma geral, de todas as proporções aí que existem no mercado, são excelentes, são bioestimuladores, então dá um efeito aí, lifting legal no rosto do paciente, sem sombra de dúvidas, além de estar estimulando o colágeno ali, promove esse lifting, né, facial também. Porém, questão de custo e benefício, para mim, aqui não compensa. Eu acho que é um fio um pouquinho mais caro, e dependendo da quantidade que você vai colocar no seu paciente, vai sair mais caro que até mesmo um lifting facial, uma cirurgia de lifting facial. Então, assim, depende muito do seu consultório, onde você vai atender, do seu paciente, da anamnese do seu paciente, né? Porque às vezes também o fio de ácido polilático você vai usar em menor quantidade, vamos supor, uma pele que precise de mais fios, e aí a durabilidade seja um pouquinho maior, e a pessoa tem condição, vai com fio silhuetes, com certeza. Ele tem um formatozinho de cone, ele é muito bom. Mas em questão de custo e benefício, eu gosto mais de usar o fio PDO, certo? Se é usado em cirurgia cardíaca, quem sou eu para não usar na face, né? Mas assim, é questão mesmo de custo e benefício. Ele é mais em conta para você comprar e fica até mais em conta para você repassar para o seu paciente também, para estar utilizando a técnica, certo? E aí, vou falar um pouquinho aqui do mecanismo de ação, né? O mecanismo de ação do fio, vamos lá. Logo após essa inserção, né, do fio na derme, já começa um processo gradativo imunológico do tecido vizinho, acompanhado aí de hidrólise na desintegração do corpo estranho e sutura. Na verdade, quando você já introduz a agulha, você já está promovendo ali um processo inflamatório, né, por si só. Ou a agulha ou a cânula, você já está induzindo ali a formação de colágeno, elastina, você está induzindo ali a cascata inflamatória, aonde ali esse fio vai ser fagocitado, onde vai ser metabolizado pelo seu organismo. E essa absorção por hidrólise, ela se completa de 7 a 9 meses no lugar da sutura. E é formado um tecido cicatricial novo, né, composto de fibrina, elastina e colágeno. Em resumo, as moléculas que compõem os fios serão quebradas, elas serão hidratadas gradativamente, dissolvidas até a sua completa absorção. E é o processo de hidrólise do fio que viabiliza a neoformação de colágeno, elastina e fibroblasto. E, consequentemente, aí, uma melhora no viço da pele, uma melhora nas rugas de expressões, nas expressões, os sulcos leves são consideravelmente aí amenizados. Então, assim, é um dos tratamentos na estética mais utilizados. Eu gosto de utilizar ele como bioestimulador, em conjunto, né? Por exemplo, eu gosto de utilizar muito o fio liso ou o fio espirulado, que eu vou mostrar mais na frente como ele é. Eu gosto muito de utilizar ele com o Skin Buster, com fatores de crescimento. Quando você coloca ele no canhão da agulha ou no canhão da cânula, você pode injetar
ali o seu produto para estimular mais ainda, potencializar a bioestimulação ali do fio. O fio PDO, na verdade, ele é um bioestimulador sólido, né? Então, você pode potencializar aí com bioestimulador líquido, porque se a sua pele, sua derme não estiver bem tratada, as células não vai ter nem muita força para tentar fagocitar aquilo ali. Então, você tem que melhorar ali a metabolização das células ao redor para metabolizar, para ter uma resposta melhor ainda nos fios. Então, quando você coloca um fio PDO, principalmente para uma pele mais desvitalizada, uma derme mais craquelada, o ideal é você colocar o fio para estimular e junto você colocar um bioestimulador junto, um skin buster, rico em aminoácidos. Você pode estar usando aí até a hidroxiapatita de cálcio, que é um bioestimulador aí muito bom também, para estar utilizando em conjunto com o fio PDO, certo? Os tipos de fios, né, PDOs que existem no mercado. Existem aí os fios mono e liso, né, que são nessa foto aqui, não sei se vocês conseguem visualizar bem. Esse fio PDO liso aqui está numa agulha, certo? Ele é atraumático comparado com os outros fios, então, assim, a inserção desse fio não requer anestesia lá de grande porte. Geralmente, nos meus pacientes, eu só coloco anestesia tópica e quando o paciente, eu vejo que é um paciente que é muito intolerante à dor, porque é bem superficial a colocação do fio e a introdução, como a agulha é muito fininha, às vezes o paciente não sente essa dor, assim, é uma picadinha suportável que dá para colocar, para tolerar. Porém, se o seu paciente for um paciente que tem uma intolerância à dor maior, eu recomendo aí usar uma lidocaína 7%, por exemplo, um anestésico tópico, e deixar aí de 30 a 40 minutos na região, e depois você retira e coloca o fio. Mas na hora da picadinha, gente, não adianta, ele vai sentir aquele certo incômodozinho da agulhinha entrando, apesar de ser fina a agulha, mas ele vai sentir essa incisão. Mas é bem tranquilo, um procedimento bem tranquilo, dói bem menos o paciente, até no pós-procedimento, é bem tranquilo. E aí existem várias técnicas de colocação dos fios lisos, é usado principalmente, como eu estava falando, para essa questão de bioestimulação. É o ideal você usar, eu sempre recomendo não utilizar o fio sozinho, é sempre bom você usar o fio, né, com outro tipo de bioestimulador, um skin buster, rico em aminoácidos, fatores de crescimento, você pode vir aí com a hidroxiapatita também, a resposta vai ser fantástica, o lifting facial que vai promover também vai ser fantástico. Se as pessoas soubessem do poder do fio, eu acho que muitos outros tratamentos cairiam por água abaixo, porque realmente o fio é fantástico. O resultado, a bioestimulação que o fio faz a longo prazo também é fantástico. Lógico, quando você coloca um fio na hora, a pessoa até relata um pouquinho, deu uma subidinha, levantou aqui, fez um lift, mas muitas das vezes esse lifting que aparece de imediato é por conta do inchaço mesmo. Depois esse inchaço ele vai melhorar, mas depois, com o passar do tempo, com essa formação aí da neocolagênese, fibroblastos e tudo mais, a pele vai dar uma melhorada, vai acontecer um lift também de forma natural, até com o fio liso, né? Então, dependendo aí da região e a quantidade que você coloca, você tem sim um efeito lift com fio liso. É muito bom, eu gosto muito de usar ele. Junto com bioestimulador. Gente, com hidroxiapatita de cálcio é a minha deixa aí, eu acho que é a cereja do bolo. Você coloca o fio, insere o fio, faz aí a gradezinha do fio para quem trabalha, tem as formas de inserção. Você coloca junto, já vem com a hidroxiapatita, um bioestimulador junto na região e o resultado é fantástico. E aí a gente tem o fio, na verdade é o fio duplo, é o fio liso, só que ele duplo, ele é torcido um no outro. Ele tem efeito duplicado comparado ao primeiro citado anteriormente, né? Na derme, há uma separação desse fio que apresenta em rede, ocasionando uma maior produção de colágeno e elastina, pois uma maior área da derme, pois há uma maior área, né, na derme em contato com os fios. É o que eu falei, quanto mais fios você colocar e maior o calibre do fio, maior vai ser ali a produção de colágeno, elastina, maior vai ser ali a defesa fagocitosa,
a metabolização pelo seu organismo. É excelente para resultados a médio prazo, visando a saúde da pele. Da mesma forma também aqui, com esse fio, cabe aí inserir aí um bioestimulador junto. Gente, um Skin Buster aí com fatores de que você manda manipular aí, tem várias empresas que manipulam, PHD, Biometil, Next, entre outras farmácias de manipulação aí que existem a Victalab também, muito bom no mercado. Você consegue pedir para manipular aí, coloca fatores de crescimento, ácido hialurônico e outros mais. Fica perfeito. A hidroxapatita também a hidroxapatita é meu xodó, eu acho que é o mais... É um bioestimulador, assim, para mim, que está em alta, e associada com o fio, então, é fantástico o resultado. E aí a gente tem o fio parafuso, né, ou screw, como alguns chamam, ou fio em mola, depende da sua região, não sei qual região você está, existem várias formas de chamar esse fio. Esse fio, ele é espirulado, né, em formato de mola. Esse é o fio que eu estava falando lá na frente, lá atrás, desculpa, que pode ser usado como volumizador. Como assim volumizador? Se você coloca, dependendo da quantidade que você colocar aqui na região do bigode chinês, você consegue volumizar. Porém, não adianta você colocar só ele aqui, você não pode esquecer da região do malar também. Como eu falei, você tem que sustentar o malar. Por exemplo, você vem com um fio de tração aqui para posicionar o malar, depois você vem com um fio parafuso e faz uma inserção aqui de 4, 5, um sobreposto do outro, ele vai volumizar essa região aqui. Gente, é fantástico. Esse fio é muito bom para isso também. Certo? Ele possui uma estabilidade espiral inserido no tecido, preservando a sua forma. Esses fios são um pouco mais traumáticos, né? Ele dói um pouquinho mais na hora de colocar, porém não precisa de anestesia de pertuito, né? Anestésico, é a mesma forma de colocação do fio liso, porém ele dói um pouquinho mais por conta por ser em espiral, e na hora de retirar também você tem que posicionar o dedo para retirar, porque senão ele volta, então você sente um certo incômodozinho. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz até um vídeo, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas eu posso tentar colocar aqui. Eu fiz um vídeo mostrando esse uso, né? Eu coloquei em mim mesma esse fio. É bem tranquilo de colocar, super... assim, o resultado é fantástico. O intuito que eu coloquei foi mais para reposicionamento mesmo dessa região e preenchimento do bigode chinês, da região do sulco nasogeniano. Muito bom também, gosto demais. Por exemplo, aquelas pessoas que têm, sabe aqui a região da glabela, né, que você aplica o botox e aí nada, fica ali aquele vinco ali que não, com o botox não tira. E a gente sabe que o preenchimento nessa região é bem complicadinho. Então, se você não souber preencher, não fizer bem a técnica, você pode levar o paciente a cegueira, né? O paciente pode ficar cego. Então, esse fio, ele é muito indicado para essa região também. Essa cicatriz aqui, eu tenho um paciente que tinha uma cicatriz enorme aqui na testa, e a gente colocou a inserção de 4 fios no intervalo de 2 em 2 meses. Por que eu dei esse intervalo? Porque ele viajou, mas o ideal é você dar um intervalo aí de pelo menos 30 dias, 21 dias, e você coloca novamente. Foi o que eu fiz. Ele retornou, a gente colocou, ele não tem mais a cicatriz sumiu. É muito bom para essa região aqui, uma solução para quem tem essa queixa aí da cicatriz de glabela, que não consegue fazer o preenchimento com ácido hialurônico, que realmente é uma região bem complicadinha para se preencher. E aí você faz a incisão aqui, você faz aí a soltura da pele, o debridamento da região, e você introduz o fio. E aí, o que eu faço? Eu coloco o fio e venho com o bioestimulador junto com o fio. Um Skin Buster aí, uma hidróxia. Nessa região também é muito bom. É um fio, assim, fantástico. Sou apaixonado. Custo-benefício também dele é tranquilo. Quando você compra, tanto ele como o fio liso, ele vem em pacotes de 50 fios. Então, o custo e benefício dele é muito bom para você trabalhar. E, geralmente, em consultório, a gente cobra por fio colocado, né?
Eu não sei na região, mas aqui na região Nordeste, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente trabalha aí na faixa de fio liso e fio de 100 a 180 reais a unidade. E você consegue comprar ele aí, se você for colocar custo e benefício, um fio, dependendo da marca que você comprar, ele sai aí de 29 a 39 reais. Então, assim, custo e benefício é muito bom para se trabalhar com fio. O liso e o parafuso, né? O especulado, né? O de tração, ele é um pouquinho mais caro. Mas também o custo-benefício também é muito bom. Aí a gente tem os fios especulados, ou COG, ou fio de tração, né? Dependendo da sua região, pode ser chamado de outra forma. Essa sutura ela apresenta um segmento de maior calibre, ele é um pouquinho mais grosso, o gauge é um pouquinho maior, por isso que ele não é utilizado com agulha. Geralmente a gente usa ele com cânula. O PDO que eu estou falando, existem outros fios que a gente trabalha e ele já vem, é um fio agulhado, ele já vem na agulha, onde você introduz na pele, porém a dor é um pouquinho maior no paciente, desconforto. São outras técnicas de fios para colocar, e não vai dar para a gente falar aqui nessa palestra, mas quem tiver interesse depois pode entrar em contato comigo, e a gente pode até ver curso, alguma coisa, palestra a respeito disso. Mas esse fio especulado aqui que eu estou falando é o de PDO, de tração. Ele pode ser de unidirecional ou bidirecional. O que é isso? Eu não sei se vocês conseguem ver na imagem, eu tentei colocar aqui, mas ele vem o fio e no fio ele é cheio de espículas. Ele vem tipo como se fosse cortado no laser, aí ele é cortado em uma direção só, e essas garrinhas, quando colocada na pele, ela fixa na derme, onde faz quando você puxa, ela faz esse efeito lift na pele. E aí tem as bidirecionais, que eles são em vários segmentos. Uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, onde ocorre também uma atração um pouquinho maior. E aí, como é feito esse fio, a introdução desse fio? Geralmente, o ideal é você colocar mais de um, e existem várias formas também de aplicação, várias técnicas. Tem técnica em leque, técnica em amarração, enfim, são várias formas de colocar. Esse fio de tração, eu gosto de associar ele com o fio PDO liso também. Então, eu coloco o fio de tração, sustento, depois eu venho com o fio liso, só que aí há uma técnica para poder retirar. Geralmente você retira o fio liso primeiro para depois tirar o fio de tração. Tá? Eu digo o fio, a agulha e a cânula do fio de tração, certo? É um fio bastante utilizado também para lifting e existem vários calibres, vários gauges da cânula, né? Tem de 25G, 19G e assim vai. É o gauge, o tamanho da agulha. Eu vou colocar aqui uma tabelinha da iTreat, que é onde eu compro o fio. Eu gosto de comprar diretamente com eles. E os preços são bons também. E é um fio que tem a regulamentação pela Anvisa, então um fio tranquilo de se trabalhar, tá joia? E é um fio mais usado para lift, né? Tanto facial como corporal. A gente pode usar os fios, gente, tanto facial como corporal. O resultado é fantástico. Contorno de mandíbula, até para lifting de seio, bumbum, é utilizado. Porém, usa uma quantidade enorme de fios, mas é utilizado sim, certo? E aí eu estava falando para vocês, essa tabela aqui é uma tabelinha da iTreat, aonde eu gosto mais de comprar. Lá eles têm os fios lisos, aí tá vendo o gauge, aqui tem o gauge, que é o calibre da agulha, e o tamanho da agulha, o diâmetro que você pode utilizar. Eu, geralmente, eu uso mais esse 29G e o 27G, são os mais utilizados, que eu uso mais em consultório. O parafuso, eu geralmente gosto de usar mais o 27G aí de 6 centímetros, o maiorzinho, por questão de gosto mesmo, eu uso bastante ele. Aí tem os espiculados, aí vai depender do calibre, aí tem com a cânula, né, em cânula, aí vai depender mesmo do calibre que você vai utilizar. Geralmente eu gosto de comprar os maiorzinhos, né, de centímetros um pouquinho maior, porque você pode usar em toda a região, e aí você pode cortar também, né, porque os fios
espiculados, de tração, quando você insere na pele, fica um pouquinho do lado de fora, você pode fazer a amarração e depois você pode cortar. Então, eu compro sempre um pouquinho maior justamente para isso. A não ser quando é para a região de lifting de nariz, que eu uso um pouquinho menor o fio para poder não ficar aquele tamanho muito grande na hora de amarrar, certo? As indicações de fios, né? Então, flacidez de face, pescoço, corpo, contorno de mandíbula, queda de sobrancelha, então a gente consegue suspender a sobrancelha, sustentação das bochechas, reposicionamento aqui do malar, rugas periorais e periorbitárias, sulco nasogeniano. Em grande maioria, o resultado ele é imediato, né? O paciente já sai satisfeito do consultório. Mas quando a pele apresenta maior acúmulo de elevação, pode levar cerca de 15 dias para adaptação do tecido. Geralmente, o resultado melhor mesmo do fios, em algumas literaturas, tem até um livro aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu recomendo, e quem quiser ler, muito interessante, existe ele para download na internet, e você consegue também comprar com o pessoal da iTreat. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, vou colocar aqui mais perto. Acho que fica invertido a câmera, mas é um livro fantástico. Ele vem trazendo aqui toda a ilustração, os protocolos de procedimento, tá vendo? Vem as fotos e tudo mais. É bem legal de se trabalhar com esse livro. Gosto bastante. Uma indicação aí para vocês, certo? Depois, quem quiser ir, eu deixo o nomezinho, mas a autora é Irina Lopandina, Fios PDO, uma nova abordagem ao rejuvenescimento da pele. Esse livro o pessoal da iTreat vende também, tá bom? Muito bom também esse livro. E aqui, nessa edição desse livro aqui, a gente conseguiu ver, segundo a autora, que os fios ele tem um resultado de 60 a 90 dias após o procedimento. A melhora significativa é após esse tempo. Então, quando você coloca um fio de sustentação do seu paciente, e daqui 3 dias ele está perguntando, porque o que acontece? Quando você faz um lifting facial, fio de tração, você amarrou, puxou lá, inseriu o fio, puxou, suspendeu, certo? Quando o paciente vai embora, fica bem ali, você coloca uma fita, um esparadrapo ali, no caso micropóreo, você coloca, mas aí depois a pele cede um pouquinho, ela baixa um pouquinho. E aí o paciente, não prestou, não funcionou. Não, tem que explicar para ele que o resultado melhora depois de 60 a 90 dias, porque depois vai haver novamente esse lifting facial. Tem que haver ali a cascata inflamatória, a metabolização do fio, a fagocitose, entre outros fatores ali que acontecem na cascata de cicatrização ali. E aí, após isso, vai acontecer um lift. Tanto é que tem pessoas que colocam fios depois de 3, 4 meses. Nossa, eu estou amando o resultado. Porque o resultado depois de 3, 4 meses, 5 meses é fantástico. E realmente, o resultado de fios de sustentação, você só vê um resultado melhor depois de 4, 5, 6 meses. E isso você tem que deixar bastante explícito na sua anamnese, no primeiro contato com o seu paciente. Falar, explicar direitinho, porque não adianta você colocar e prometer rios e fundos, e aí no outro dia ele está te atormentando ali, falando que não funcionou, que você colocou, falou que ia ter o lift, que ia funcionar, que ia estar não sei o quê, e depois vai aparecer ali, a pele vai ceder um pouquinho, depois que passar o inchaço vai ceder, e ele não vai ver o resultado. Outra dica muito importante também é sempre bater a foto do antes, né? Se você não bate a foto do antes, está dando um tiro no seu pé, porque como que você vai comprovar para o seu paciente que a pele dele estava de um jeito e depois ele vai vir lá falando que não funcionou, você não vai ter como comprovar. Então, o ideal é sempre ter a foto ali do antes para poder colocar, para poder, quando o seu paciente voltar, você poder falar com ele. No local as aplicações, geralmente, como eu disse, demoram de 30 a 40 minutos, né? Depende da quantidade de fios, né? O local da aplicação poderá apresentar um pequeno inchaço, o edema, hematoma e vermelhidão na pele. As pessoas mais branquinhas, principalmente, ficam um pouquinho avermelhado quando você coloca, mas também é feito depois de 24 horas no máximo, já desaparece, certo? E deixa eu passar aqui. Como são aplicados, né?
O procedimento de aplicação de fios ele é feito no ambiente clínico adequado, né, estéril, com o uso de analgesia local. Para fios liso e o espirular, o parafuso, né, a gente usa anestesia tópica, em alguns casos. Tem paciente que não gosta, então eu não utilizo, como eu falei para vocês anteriormente, vai depender muito do limiar de dor de cada paciente. E para o fio de tração, né, o fio espiculado, para fazer essa tração, geralmente só o pertuito. Eu faço só o botãozinho anestésico no pertuito, venho aqui com a lidocaína, o anestésico que você utiliza no seu consultório, faz a injeção aqui, onde você vai fazer o pertuito, faz o pertuitozinho com a agulha 19G, dependendo do seu, ou menor, depende da espessura do seu fio, da cânula que você vai utilizar, e aí você entra. Porque quando a cânula ela percorre no subcutâneo, ali na região da inserção do fio, não tem nervos ali, então o paciente não sente dor. Quando você introduziu o fio, o paciente sentiu dor, você está no plano errado. Por isso que eu não gosto muito de utilizar o anestésico infraorbitário, né, que o pessoal gosta de usar para poder bloquear, o bloqueio anestésico, né? Porque quando você bloqueia, se você estiver no plano errado, o paciente não vai te dizer. E querendo ou não, quando você faz o pertuito, só o pertuito, e você introduz o fio, o paciente vai te guiar. Quando ele sentir uma dorzinha, desculpa, um incômodozinho, é porque você está no plano errado. Aí você geralmente tem que, quando é fio PDO liso, você consegue retirar e colocar novamente. Quando é fio de tração especulado, você não pode retirar, senão você vai perder o fio. O ideal, se você tiver muito superficial, é você colocar o dedo em cima do final de onde está o fio e pressionar para baixo um pouquinho e ir. E se o fio estiver para baixo, é você pressionar o contrário para ele subir um pouquinho. E aí você vai conduzindo o fio até a região delimitada, né? Zona de segurança. E aí o paciente acaba sendo o seu guia. Então, por isso que eu não gosto de usar anestésico na região toda, só no pertuito. É bem tranquilo de se trabalhar, super seguro também, não tem nenhum problema contra isso. Então, os fios são aplicados aí com pequenas agulhas, né? Ou cânula, no caso, né? Eles são ancorados aí nos subcutâneos, jamais devem passar dele ou ser acomodado superficialmente. Então, assim, muito cuidado com os fios espiculados quando você coloca muito superficial, até o fio liso também muito superficial. O paciente, quando sorri, quando você vai ver aquelas linhas formadas assim, fica muito estranho, então você tem que colocar no plano correto, né? Nem muito profundo, nem muito... Você tem que cair no vazio. Você entrou com a cânula, sentiu o vazio, só conduzir o fio que não tem erro, certo? Paciente sentiu dor, está muito superficial, sentiu dor, está muito profundo. E você tem que guiar certinho ali o fio. Existem várias técnicas para isso, mas o segredo aí é cair no vazio do subcutâneo. Não tem erro. Você vem com o pertuito, quando você faz o pertuito, você sente aquele... Quando você vem, você já sente que abriu, caiu no vazio, você retira a agulha, vem com a cânula, novamente, caiu no vazio, é só ir guiando, devagar, sem pressa. Se superficializou, coloca o dedinho para voltar novamente para a posição que estava. Se está muito profundo, faz pressão da cânula ao contrário para poder ela superficializar mais um pouquinho e assim você seguir, certo? Tomar muito cuidado dessa região aqui para não ir, né, para dentro da boca aqui. Existem vários relatos de intercorrência de fio justamente por isso que cai aqui na região interna de boca. Vamos ver o que mais aqui. Ancorado superficialmente. Afinal, o procedimento é feito de forma equivocada, né? Afinal, o procedimento feito de forma errada pode causar dor e deixar o fio visível através da pele, na melhor das hipóteses, né? E na pior das hipóteses aí, quando aplicada além da camada subcutânea, pode levar a uma infecção séria. Como eu estava falando, quando vai muito profundo, região de músculo, é bem complicado. Eu tive uma amiga aí, companheira, ela fez o procedimento de fios com outra profissional e o fio foi colocado na região, pegou a região de músculo e já estava saindo a pontinha do lado interno aqui da bochecha de boca e o rosto dela ficou todo inchado, essa região aqui. Ela teve que entrar com antibiótico, corticóide, ficou aí durante bem uns 7 dias utilizando medicamento para não precisar extrair. Porque dependendo do problema,
da infecção, aí é só cirurgicamente para retirar. Então, o tempo médio de aplicação, de conclusão da aplicação, é cerca de 30 a 40 minutos, dependendo da quantidade de fios. Gente, é um procedimento muito tranquilo. Região de lifting de nariz também, eu gosto bastante de trabalhar com fios no nariz. Eu estou falando da parte da biomedicina. Nós podemos realizar, nós não podemos fazer a alectomia, né? Que é aquele outro procedimento que os odontólogos fazem, né? Que fazem a incisão aqui, costuram, usam fios, mas não é o fio PDO, gente, é fio que não são absorvíveis, que os dentistas podem utilizar. Nós, biomédicos e os profissionais da área, no caso a farmácia, enfermagem, não pode utilizar os fios não absorvíveis. Então, essa parte dessa rinomodelação com fio, onde tem o fechamento de aba de nariz, nós biomédicos não podemos trabalhar, pois é feito com fio não absorvível e a gente só pode utilizar de acordo com a nossa resolução com os fios absorvíveis. Então, com a rinomodelação, eu consigo fazer só esse lifting do nariz, né? Rinomodelação do narizinho fica bem empinadinho. E aí, deixa eu passar aqui o slide. Os cuidados, né? Primeiramente, aí, mais importante é fazer uma boa anamnese do paciente, né? O cuidado crucial aí, tem que ser bem feito, bem explicado, entender bem o paciente. Se o paciente tem aí algum problema, se é um paciente que te questiona muito, você já, logo de cara, já sente aquele paciente que vai te dar trabalho, às vezes é melhor você deixar para lá do que você ter uma dor de cabeça aí futura, porque tem paciente assim, que é muito problemático, então assim, você tem que fazer uma anamnese muito bem feita, pois através dela o diagnóstico clínico nos guiará para o planejamento adequado, né? Investigar o histórico de saúde do paciente é fundamental, né? Após a aplicação do fio, o paciente pode retornar à vida diária normal, quase que imediatamente, porém deve tomar alguns cuidados, como, por exemplo, não abrir a boca bruscamente, sorrir bruscamente, dormir de lado, né, da região, você não consegue, mesmo que ele queira, ele não vai conseguir dormir, que a hora que vai deitar vai sentir um certo incômodo, não ficar massageando a face, né, então é bem tranquilo. E durante o primeiro mês, todo cuidado, né, que tem que se tomar aí. E aí o plano de inserção dos fios do lifting facial é bem tranquilo, acho que não vai dar tempo aqui, já está acabando o meu tempo, mas aqui, ó, geralmente a gente usa aqui o fio de tração para levantamento de sobrancelha. O lifting facial, nessas setinhas pretas aqui, geralmente a gente consegue inserir geralmente eu trabalho assim, dependendo da face do paciente, 2 e faço amarração lá, venho com mais 2 na parte de baixo, faço amarração, e mais 2, faço amarração, e faço uma perpendicular, certo? E aí eu venho aqui, esses azulzinhos aqui com essas setas em azul, é a colocação dos fios PDO, fio liso, aí eu venho colocando nessa, eu faço uma trava, vou colocando os fios perpendiculares uns aos outros e vou fazendo uma travinha um com o outro, aonde um vai potencializar o resultado do outro. E aí vou mostrar aqui para vocês o resultado, aqui no modelação aqui com os fios, tá vendo? A ponta do nariz aqui bem caidinha, aqui eu coloquei geralmente nesse procedimento a gente usa de 2 a 3 fios espiculados, nesse caso aqui eu utilizei só 2, né? Onde a gente faz o pertute na região aqui do nariz e coloca o fio até bater na tábua óssea na região aqui de glabela, vem com o outro, da mesma forma, depois faz o lift, amarração e coloca. Olha como ficou bem bonitinho o nariz. Dura aí, ó, uns 2 anos ou mais. E quando volta ao normal, não volta por completo, porque querendo ou não, estimulou ali o colágeno na região e tem um lift. Essa paciente aqui, ela fez um lift, aqui foi utilizado 6 fios, não sei se vocês conseguem ver o micropóreo aqui. Eu coloquei 2 fios na região próxima aqui da orelha. Tá vendo? Tem 3 pontinhos, foram 2 fios em vez, mais 2 fios e 2 na região da mandíbula, onde eu fiz a amarração dos fios. E aí você, não sei se você consegue ver, mas o contorno de mandíbula aqui e a diminuição do sulco nasogeniano dela também aqui foi bastante significativo. O queixo parece que até deu uma aumentada aqui no mento dela, mas esse é um resultado imediato, foi logo após o procedimento, e a gente sabe que com o passar do tempo a melhora é significativa.
Ela está muito satisfeita com o procedimento. Essa outra paciente aqui foi feito também, não sei se vocês conseguem visualizar, eu não tenho a foto lateral, porque está no meu consultório, meu notebook, computador do consultório está lá, e nessa pandemia eu não pude ir lá para resgatar meu computador, o prédio está fechado, não pode entrar lá. E aí eu peguei as fotos que eu tinha aqui no meu celular. Mas o rosto dela está mais fino, vocês conseguem visualizar o tanto que afinou o rosto dela, e aí deu uma amenizada também no bigode chinês dela, mas o que incomodava mais ela era essa região lateral aqui dos jaws aqui, ó, o pré-jaws, então assim, eu coloquei fios nessa região e dei um lift, e aqui até a bochecha dela, a região aqui do malar, aqui de cima, deu uma sustentada. Vou mostrar outra foto aqui. Isso aqui é fio liso, fio liso na região aqui submentaniana, região de papada, onde você consegue inserir os fios, ó. Tem várias formas de inserir. Aqui, tá vendo a pontinha, o canhão que eu tô falando? É nessa região aqui, ó, que você pode vir com algum produto e injetar. Skin Buster, hidroxapatita, e fazer aqui uma bioestimulação também, potencializando essa região. Aqui eu fiz uma gradezinha, fui colocando os fios, tá vendo, entrelaçados, e aí o resultado também foi bem legal. Essa aqui eu não tenho a foto do depois, mas aqui foi mais para demonstrar a técnica. Essa paciente aqui, a gente colocou 6 fios de cada lado, onde eu coloquei 3 na região de cima e 3 na região aqui da mandíbula. Olha como deu uma melhora, isso é efeito imediato, tá bom? Foto pós-imediato. Lógico que hoje o resultado ainda está melhor ainda, mas vocês conseguem visualizar aqui na região de mandíbula o tanto que deu um contorno aqui nessa região de mandíbula, diminuiu um pouquinho essa questão do bigode e deu até uma levantada aqui no malar, no arco zigomático dela aqui. Essa paciente que a gente está fazendo tratamento já há bastante tempo, ela tinha a pele bastante craquelada, então toda vez que eu faço um procedimento com ela, eu já venho com o bioestimulador junto, então foi colocado os fios com o bioestimulador, e ela já tinha feito os tratamentos anteriormente, e aí o resultado também é fantástico. Conseguem visualizar o tanto que ficou legal? Gente, acho que não tem mais foto. Pronto, recomendação, né? Não fumar, não massagear, evitar mímica facial, que a gente falou lá na frente, não deitar. Isso que a gente já falou lá atrás, acho que eu fiz foi repetir essa parte aqui. As contraindicações, quem tem câncer, infecção de pele, gravidez, né? Uso de anticoagulantes, alergia ao componente do fio, muito difícil de acontecer, mas pode sim ocorrer. Diabetes, hipertensão descontrolado, né? Quem tem queloide, nem pensar utilizar fio, né? E sobre qual tipo de pele pode receber os fios, não há restrições, pois são indicados para todos os tipos. Então, todos os tipos de pele podem receber. Fototipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi rápido, né, gente? Passou muito rápido. Eu queria passar muito mais coisas para vocês. Desculpa aí a pressa. Desculpa aí o jeito da palestra. Eu queria ter feito uma coisa bem mais elaborada, mas a gente em casa aí nessa pandemia não tem nem como a gente tentar fazer uma coisa mais elaborada. Mas, enfim, eu deixo aqui o meu muito obrigada ao IVESP. Muito obrigada, professor Rafael, professor Jonathan, pelo convite. Obrigada a vocês que participaram da palestra. Aqui estão as minhas redes sociais, meu e-mail e meu WhatsApp, caso queiram tirar alguma dúvida comigo, estou à inteira disposição. E o meu recadinho para vocês é: nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma, e realmente, de um dia para o outro, a vida da gente pode se transformar, né? Então, vamos ser otimistas aí, vamos aproveitar os eventos que estão tendo aí, vocês estão de parabéns para aproveitando, tá se atualizando. Com certeza, quando voltar às atividades normais, vão voltar profissionais melhores ainda de quando entraram nessa pandemia. Um grande abraço, muito obrigada a todos vocês. Um cheiro, um abraço virtual para todo mundo. Um beijão e até mais. Espero vê-los em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.